E vou mostrar pra vocês o que tem aqui de almoço na minha casa, né, minha gente? Vamos começar aqui pelo feijãozinho. Hoje eu fiz um feijãozinho branco, né? Então, minha gente, também fiz aqui, ó, um arrozinho, né? Porque tinha macarrão de ontem. O macarrão foi de ontem. Ó, tá vendo? Tá novinho. Aí eu não queria só macarrão, eu fiz o arroz. E aqui, minha gente, tem o quê? Um pedaço de carne de boi. Deixa eu dar uma viradinha aqui que eu nem olhei como é que tava aqui o outro lado, né? Pronto, tá assim do jeito que eu gosto, minha gente. Aí eu gosto de colocar aqui, ó. Eu não como cebola, mas eu gosto de colocar na carne, né? Pra dar um gosto ou um cheirinho a mais, né, minha gente? Aí agora eu vou almoçar. E deixa nos comentários aí, minha gente, se vocês já almoçaram, o que é que vão almoçar. Diga aí a mim.